Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o Guilherme Carvalhal. Estamos aqui para falar sobre o assunto de literatura. Então, se você está gostando aí dos nossos vídeos, clique em curtir aí para ajudar o canal. Bem, pessoal, como o título do vídeo já diz, hoje eu vou abordar aqui 3 peças feitas pelo dramaturgo Molière, que é um dramaturgo francês do século XVII. Antes da gente estar falando do Molière, vamos pensar um pouco no contexto histórico em que ele viveu. Molière ele foi contemporâneo do rei Luís XIV. Foi um monarca responsável por criar o absolutismo francês. Ele teve muita concentração de poder na sua mão, principalmente no período logo após a Guerra dos 30 Anos, que eu vou abordar nos próximos vídeos sobre essa guerra. E consolidou o absolutismo na França, que só veio a ser derrubado com a Revolução Francesa mais de um século depois. Esse período do reinado do Luís XIV, ele teve o fortalecimento da aristocracia junto com a força do rei, e teve o fortalecimento também da classe burguesa. Então a gente pode pensar que era uma época em que você tinha essas duas classes fortes dentro da França. E foi uma época em que você começa a ter a queda do poder da Igreja Católica. Essa queda ela começou a ocorrer logo após também a Guerra dos 30 Anos. E esse contexto importante para a gente entender o que o Molière expressou nessas 3 obras dele. Essas obras que eu vou abordar são Tartufo, O Burguês Fidalgo e O Doente Imaginário. E essas 3 peças, elas têm assim uma estrutura bastante parecida entre si. Você tem uma figura paterna, uma figura forte dentro de uma família burguesa. Esse pai, ele, devido a alguma circunstância, ele acaba criando muita admiração por uma figura de fora. Essa figura de fora muitas vezes está querendo ludibriá-lo, e ele acaba querendo forçar a sua filha a se casar com essa figura de fora. A filha é apaixonada por um rapaz e vai tentar se livrar do casamento que o pai quer impor para se casar com o rapaz por quem ela é apaixonada. Então a gente pode pensar essa estruturação de você ter uma figura forte paterna, uma figura de fora que domina essa figura paterna, querendo ter o casamento com a filha, e a filha querendo se livrar dessa relação do pai com essa figura de fora. Em Burguês Fidalgo, a gente vai ter uma figura burguesa, o pai burguês, e ele quer se tornar nobre. Então ele traz para dentro da sua casa um nobre que vai ajudá-lo a ter hábitos da aristocracia. Esse nobre não ajuda em nada, está apenas querendo usufruir do dinheiro desse pai. E para poder de fato chegar à nobreza, o pai quer forçar a sua filha a casar com esse nobre. Isso seria a porta de entrada que ele quer para se tornar um aristocrata. E a filha vai se juntar com outras pessoas da família para não ter que cumprir com o que o pai quer obrigá-la a fazer. Do Tartufo, a gente vai ter a figura do pai extremamente religiosa. E ele traz para dentro da sua casa o Tartufo, que é um vigarista que se finge de pessoa religiosa e que vai levar a santidade para dentro dessa casa. Então o pai, muito beato, muito devoto, acaba se tornando refém das vontades do Tartufo. E o Tartufo exige então casar com a filha desse pai. E ele quer obrigar a filha a se casar para estar agradando essa figura aí, desonesta, que está dizendo que vai levar a iluminação para a alma dele, etc. E a filha vai tentar se livrar dessa imposição. E em O Doente Imaginário, que é a última peça que foi feita pelo Molière, a gente vai ter o pai da família sendo uma pessoa hipocondríaca.
Ele acha o tempo todo que ele está doente, ele acha que ele vai morrer, ele se aproxima de um médico, o médico fica mantendo ele nessa condição de estar sempre doente, de não ter uma cura, até porque ele não está doente, ele imagina que está doente, como o nome da peça diz, e o pai acaba querendo casar sua filha com o filho do médico para poder ter um médico dentro da família à disposição dele. E novamente a gente vai ter nesse enlaço a filha tentando resistir às ordens do pai. Então a gente tem que entender que esse contexto todo é feito com muito humor, porque o Molière é um dos pais da comédia teatral da França. Ele retrata essa figura paterna como uma figura ridícula, como uma figura tanto quanto bufa, justamente com o objetivo de causar riso. Ao mesmo tempo em que ele tem o objetivo de causar riso, isso acaba sendo também uma espécie de crítica social, acaba atacando determinadas instâncias da sociedade francesa, né? E o Tartufo a gente tem a crítica ao poder religioso, ou seja, como a religião era um elemento forte, até os dias de hoje, né, dentro da realidade das pessoas, e como esse poder pode ser utilizado para o ludibrio, para você obter vantagens e tudo mais. Então, através dessa obra, Molière acaba colocando essa figura da pessoa religiosa, ou então da pessoa falsamente religiosa, em um papel ridículo, em um papel para gerar riso às pessoas e com isso acabar gerando também uma crítica em torno desse poder religioso. No mesmo caso a gente vai ter em Burguês Fidalgo. Nesse caso, ele expõe ao ridículo o poder da aristocracia, né? Que ele vai colocar uma aristocracia que é justamente sugar a classe burguesa da sociedade. E em O Doente Imaginário, o poder que ele coloca ao riso é o da ciência. A gente tem que pensar que no século XVII estava começando a chamada Revolução Científica. No século XVI, na virada do século XVI para o século XVII, a gente teve figuras como Galileu, como Copérnico, como Kepler. No século XVII, a gente teve Isaac Newton. Na filosofia da França, a gente teve Descartes, o Spinoza, o Pascal, o empirismo na Inglaterra, sem contar com avanços na medicina, na biologia, na física, em diversos ramos do pensamento. Então, a ciência começa a se estabelecer como poder. O Molière também coloca esse poder como motivo de riso nessa peça. Então, nesse corpo de 3 peças, a gente pode observar que o Molière coloca 3 grandes poderes franceses num patamar de crítica e de riso: a religião, a aristocracia e a ciência. Tanto é que Molière teve problemas durante a vida com questões de censura, com pessoas que se sentiram ofendidas com aquilo que ele estava colocando na sua peça. Ele era um provocador e conseguiu justamente provocar as classes sociais que ele estava pretendendo. E com isso ele acaba também fazendo, além de colocar uma crítica, de fazer uma crítica à sua época, ele acaba formando também um desenho da sociedade francesa, das classes nobres, das classes burguesas, do funcionamento das famílias. Quando a gente vê a questão do pai querendo impor um casamento à sua filha, a gente acaba conhecendo costumes da época. A resistência da filha nos mostra também que a relação de poder não era uma relação apática, era uma relação conflituosa. A gente pode pensar que através da arte o Molière nos ajuda a entender que diante do papel dominante do pai dentro de uma família do século XVII, havia essa resistência, a resistência da filha, a resistência da esposa, a resistência até mesmo por parte dos criados dessa família.
E existem até alguns aspectos de romantismo muito forte, porque ele coloca a filha como uma jovem apaixonada, disposta a tudo para viver o seu grande amor, incluindo aí bater de frente contra os desmandos do seu pai, né, que era um tipo de abordagem muito comum, né? A gente pode voltar um pouco, algumas décadas antes de Mulher, pensar em Shakespeare, né, como no caso de Romeu e Julieta, grandes dramas, grandes paixões, não é? E é um aspecto interessante na vida do Molière, é que ele morreu no palco encenando o doente imaginário. Ele estava interpretando a figura do pai da família, do próprio doente imaginário. E ele, nesse papel de doente imaginário, veio a falecer no palco. Então foi um caso bastante interessante, em que a própria vida acaba, né, copiando a arte de uma forma trágica, encerrando a vida de um dos maiores dramaturgos da França. Bem, pessoal, então isso aí foi um comentário acerca dessas obras do Molière. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.